Olá, meus amigos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre organizações responsivas. Na verdade, quantas empresas vocês conhecem que eram gigantes e que hoje já nem existem mais? Mapping, Mesba, Blockbuster, eh, Kodak, muitas gigantes. Orkut, talvez vocês tenham usado o Orkut. Empresas que cresceram, às vezes empresas sólidas, às vezes empresas até centenárias e hoje já não existem mais. Por que que isso acontece? Porque vários fatores somados causaram o insucesso. Mas talvez uma das principais questões seja a velocidade nas tomadas de decisão. Então, quando a gente fala em organizações responsivas, que é o tema da nossa conversa de hoje, a gente precisa entender que hoje o mundo mudou. Nós estamos num mundo que o americano gosta muito de chamar de mundo VUCA, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Na verdade, como que a gente vai conseguir fazer previsões de cenários de negócios se a gente não consegue nem saber exatamente como a gente vai fechar o mês? É exatamente isso. A volatilidade está relacionada com a velocidade das mudanças. E talvez essa seja uma das únicas certezas, que as coisas estão mudando o tempo todo. Então, existem, sem dúvida nenhuma, vários perfis, várias prismas que a gente precisa enxergar para as empresas que vão sobreviver a tudo isso, baseados, nós já conversamos em outros momentos sobre o BSC, quer dizer, o Balance Scorecard, que está relacionado não só com indicadores financeiros e os interesses dos stakeholders, mas também a maneira como a gente organiza os nossos processos e aí as eficiências operacionais, que são muito valorizadas até hoje, mas vão perder um pouco de significado quando a gente enxerga as organizações responsivas e as gestões mais ágeis, o como a gente treina nossas equipes, o tal do lifelong learning, o aprendizado contínuo e a maneira como a gente está aprendendo, como a gente está adquirindo conhecimento, como a gente está interagindo e fazendo com que esse conhecimento se torne rapidamente atitude e ação, e o olhar focado na experiência e no que os próprios clientes querem do mercado. O que a gente percebe é que o trabalhador está aqui no meio e ele está sendo meio que bombardeado e pressionado. Por um lado, o cliente, que é cada vez mais exigente e mais conectado e que tem mais informações. E do outro lado, os líderes, que muitas vezes também se sentem perdidos, talvez não estejam tão motivados assim com esse cenário caótico, e, portanto, eles não conseguem oferecer o que o colaborador precisa, que é inspiração e direção. E aí isso causa, obviamente, um cenário de desmotivação das nossas equipes. Cliente de um lado, liderança do outro, e o colaborador no meio, sendo achatado por expectativas frustradas. Por outro lado, se você pega esse líder ou o executivo e coloca no centro dessa pressão, você vai perceber que, de um lado, estão os stakeholders, quer dizer, os investidores, que não estão satisfeitos, a maior parte das vezes, com os resultados, sejam eles resultados qualitativos ou quantitativos, e do outro lado, uma pressão externa de novos players, de novos concorrentes, que às vezes têm sacadas muito mais disruptivas. Então, vocês se lembram das 5 forças de Michael Porter, que já enxergava isso há muitos anos. Só que agora a velocidade ela está muito maior. Por isso que a gente trouxe esse assunto para vocês. A mentalidade das empresas que se consideram ou que são consideradas responsivas, ela se baseia em 5 conceitos que eu vou apresentar agora para vocês. É uma questão de mentalidade. E uma delas é a questão do lucro e do propósito. O lucro, obviamente, continua sendo um indicador quantitativo importante para qualquer empresa, qualquer negócio. Mas o que a gente observa hoje é que o lucro por si só não motiva as equipes e não é mais um diferencial competitivo. Nós estamos falando muito do propósito. As pessoas não compram mais o que vocês vendem, nem o como vocês vendem, mas o porquê vocês fazem isso. Qual é a causa por trás da sua empresa? Nós conversamos já então sobre os 4
pilares do BSC, e aí aqui a gente lembra os 3 pilares do ESG, que é a responsabilidade ambiental, a social e a governança. E o propósito, normalmente, a causa da empresa, ela precisa estar embasada nesses 7 princípios. Vamos lá. Então, o primeiro diferencial de uma organização responsiva é essa: entender que tanto os colaboradores como os investidores entendem que o propósito é o que mais chama a atenção do cliente hoje. Em segundo, eu quero que vocês conheçam esse conceito aqui. Aqueles formatos hierárquicos de um presidente, 2 vice-presidentes, 5 diretores, 10, 20, 30, 40, 50 gerentes, depois os colaboradores, supervisores. Essa hierarquia piramidal, ela está cada vez mais perdendo espaço. Na verdade, nós estamos dizendo aqui que as organizações em rede, onde o poder ele é meio descentralizado e, portanto, as pessoas começam a ter liberdade maior de pensar, de refletir, de tomar decisões, óbvio, que dentro de um contexto e dentro do hall de atividades que a pessoa tem, elas ganham espaço em relação àquela hierarquia piramidal mais antiga e mais controladora. Aqui a terceira mudança de mindset, de mentalidade, onde a gente achava que para você gerenciar, você tinha que controlar tudo e, portanto, você centralizava muito as decisões. Agora, a mentalidade ágil é dê condições para que o seu grupo, que a sua equipe se organize de uma forma autogerenciável e dê poder para que eles façam da melhor maneira possível, claro que embasados no treinamento e no conhecimento do todo e da visão sistêmica e macro do seu negócio, mas o controle rígido perde poder e perde espaço pelo poder descentralizado e o poder que os próprios colaboradores têm de tomar decisões. Agora, para tomar decisões rápidas e acertadas, a gente precisa entender este conceito. É o conceito de adaptabilidade. Eu digo que é o poder de sermos camaleônicos. Se até então os indicadores de eficiência eram os mais valorizados, preciso te dizer que nesse novo mundo tão rápido, onde as coisas são incertas e prever o futuro da organização se torna cada vez mais difícil, e não só por desconhecimento do nosso próprio negócio, mas pelos cenários externos, tanto os ambientes de ajuda, que são as nossas oportunidades, como os ambientes que nos ameaçam, que são as ameaças do mundo externo. Então, a adaptabilidade, a resiliência, ela ganha muita força, talvez até superando simplesmente a eficiência. E o quinto tópico é a questão da privacidade dos dados versus a transparência. Até então, o poder estava nas mãos de quem tinha mais informações. E hoje, com a globalização, com a digitalização, as informações elas são muito mais públicas. Portanto, se você quer que a sua equipe tome decisões e que se autogerencie, elas só podem fazer isso se elas tiverem acesso aos dados, que até então a gente dizia que eram dados sensíveis. O faturamento da sua empresa, os custos, os gastos, os resultados mesmo, qual é a rentabilidade da sua empresa. As empresas engessadas, as empresas com modelos mais antigos e de gestões menos ágeis, elas querem esconder, às vezes, essas informações. E para que o seu grupo tenha essa liberdade, essa agilidade para cometer erros, eles precisam ter acesso às informações que sejam mais claras, transparentes e objetivas possíveis. Exatamente isso que eu falei. Nas gestões ágeis desse tipo de organização que responde bem às mudanças, está incluído a tolerância ao erro. Exatamente isso. Nas 16 leis do triunfo do Napoleão Hill, ele já colocava lá que uma delas era o erro. Aprender com os próprios erros ou aprender com os erros dos outros é uma lei do triunfo. Agora, aqui na gestão ágil, nessas organizações que respondem rapidamente à mudança, precisam ser erros menores, mas que sejam cometidos e ajustados de uma forma rápida. Tem um conceito chamado MVP, mínimo produto viável. Então, é aprender rápido, aplicar rápido, corrigir os erros rápidos para abrir espaço para você cometer novos erros.
Afinal de contas, não há como inovar, não há como fazer nada diferente se você ficar com medo de testar novas maneiras e novos modelos de fazer as mesmas coisas. Tá aí, ó, a gente precisa de um novo caminho. E aqui eu fiz um resumo para vocês. As organizações que respondem rapidamente, elas são construídas para aprender rapidamente. Elas se otimizam para que tenha um fluxo aberto de informações e encorajam ciclos rápidos de experimentações e de aprendizado. E vão se organizando como uma rede de funcionários, e não aquela estrutura antiga e hierarquizada. Entre clientes, parceiros, todos que sejam motivados por um propósito que seja compartilhado. Essa é a ideia. Errar rápido e corrigir rápido. Mas para isso, a gente precisa ter muito claro que os dados precisam estar à disposição das nossas equipes. Então, se você pretende sobreviver ao tempo, você já se concentrou em dominar as 4 perspectivas do BSC, mais os 3 do ESG, e agora estou te trazendo aqui mais 5 perspectivas das organizações responsivas. O lucro, perdendo espaço para o propósito, as hierarquias, perdendo espaço para as redes de negócios, o controle rigoroso, perdendo espaço para o empoderamento das suas equipes, aquele planejamento engessado, perdendo espaço para os experimentos rápidos e pelos mínimos produtos viáveis, e a privacidade dos dados, principalmente, inclusive, os dados fiáveis, pela transparência. Para quê? Para que cada grupo, para cada rede de pessoas, tenham aqueles projetos organizados que sejam autogerenciáveis. Portanto, é mais fácil você errar e corrigir no pequeno do que no gigante. Como se fosse comparar a manobra de um jet ski, que você faz rapidamente e de uma maneira muito mais simples do que a manobra de um grande transatlântico. Então, fica aqui um conceito e nós vamos abordar minuciosamente numa próxima oportunidade.